Hoje a gente vai falar aqui sobre o caminho do Evangelho em casa. O caminho do Evangelho em casa. E aí vem, pessoal, o que é isso, hein? O que é o caminho do Evangelho em casa? Viver o Evangelho em casa é o quê? Viver o Evangelho em casa é o quê? Viver o Evangelho na nossa família é o quê? Nós temos uma tradição cristã de, eu não sei dizer quanto tempo para cá, né? E aqui tem mudado muito, mas a gente tem uma tradição cristã muito forte em que o ser cristão, ele era definido por aquilo que nós não fazíamos. Então, o que o crente não fazia, certo? O que o crente não fazia. Então, a gente definia a nossa identidade como família, às vezes por aquilo que a família não fazia, pelo que não tinha nos aniversários de crente, né? E muitas vezes a gente definiu ser uma família cristã e definiu, isso pensando em família naquela forma bem ampla que a gente viu no nosso segundo encontro, tá? Mas a gente definiu essa família cristã muito pelo que ela não faz, pelo que ela não faz. Então era tipo, e aí entrava muitas questões morais, né? Muito questões morais e questões de práticas. Não, a família cristã pratica isso. Ela vai ao culto, ela participa da escola bíblica. A família cristã, ela tem culto doméstico. Então, um foco muito grande naquilo que nós não fazemos e um foco muito grande em uma prática e uma conduta de planejamento, não, de calendário, de programação para ser vivida. Tá? E quando a gente vai pensar aqui o evangelho na casa da gente, pessoal, a gente precisa fazer essa desconstrução e puxar para dentro da nossa vivência familiar, o que de fato é o evangelho, o que de fato significa o evangelho. Aí eu pergunto para você, se eu tivesse que fazer aqui, dar uma oportunidade para você falar e perguntar, o que é que define que é vivido o evangelho dentro da sua casa? O que é que você diria? É porque a gente é honesto, porque a gente vai para a igreja, porque a gente tem o culto doméstico, porque a gente ora junto. O que é que define se você está vivendo o evangelho, o caminho do evangelho em casa? Quando eu estou falando caminho do evangelho, estou falando de algo dinâmico, mas ao mesmo tempo de pensar de quais são os valores do evangelho que nós estamos vivendo dentro da nossa família. E se estamos vivendo os valores do evangelho em nossa família. Então nós iremos pensar sobre isso hoje aqui. E eu queria começar com uma história que eu gosto muito, que está na Bíblia. Gosto porque não porque ela seja boa, mas porque ela traduz muito o que muitas vezes nós somos. Nós temos um episódio nos Evangelhos que acontece com Jesus, está lá em Lucas 9, em que Jesus pediu aos discípulos que passassem lá em Samaria e preparassem algumas coisas porque eles iriam passar por lá. Mas o povo de Samaria, quando percebeu que eram os discípulos de Jesus que estavam indo, não deixaram eles entrar. Não deixaram eles entrar. E voltaram para Jesus e disseram, Senhor, você quer que a gente faça cair fogo do céu para destruir aquela cidade? Jesus voltou para eles e disse, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Essa foi a resposta de Jesus. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. E meu povo, eu queria ter a certeza, sabe, de que nós sabemos de que espécie de espírito nós somos. Porque aqueles homens estavam vindo com uma proposta completamente contrária ao que é o caminho do Evangelho. Completamente contrária. E a impressão que às vezes eu tenho é que nós nos apegamos tanto a tradições, a ordenanças, a metodologias, que nós perdemos a noção de que espécie de espírito nós somos. A gente às vezes está vivendo uma rotina cristã, uma rotina bem cristã, mas vem com umas dessas aí, sabe? E Jesus olha e diz, vocês não sabem que espécie de espírito vocês são. Um outro texto, parecido com isso, que também chamou muito minha atenção, eu gosto desse texto porque também, mais uma vez, é um texto que denuncia a nossa fraqueza, denuncia a forma como nós não temos vivido, às vezes, o Evangelho sem perceber, é um momento onde está lá em Mateus 20, 25 a 27,
onde a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz: Jesus, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu quero lhe pedir algo, na verdade, não era uma pergunta não. Quero lhe pedir algo. Ele diz: o que é que você quer que eu faça, mulher? Ela disse: eu queria que quando o senhor chegasse lá no seu reino, que o senhor colocasse um filho meu à tua direita e o outro filho meu à tua esquerda. Para que fique lá o Tiago e João, um do lado do outro. Um do lado do outro. E aí Jesus vai e fala que, pergunta se eles podem beber o cálice que ele beberá, ele diz: não podemos, né, achando que eles podiam, diz: na verdade vocês beberão esse cálice e tal. Jesus vai falando, e tem uma hora que Jesus diz o seguinte: Jesus chamou eles e disse: vocês sabem que os governantes, nações, as dominam, que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. O que é que ele está falando? De uma lógica normal do mundo. Uma lógica normal do mundo. Existe uma lógica normal no mundo. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Coisa normal no mundo. Coisa normal no mundo. No mundo. E ele continua e diz: não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. E aí ele continua e diz, né? Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser como escravo. Mas ele diz aqui: não será assim entre vocês. Então eu queria que você ficasse com essas duas frases de Jesus. Primeiro, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. E eu queria ter a certeza de que nós sabemos de que espécie de espírito de fato nós somos. O que nós representamos. Que tipo de reino nós temos vivido. E ao orar dizer: Pai, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade na minha casa como é feita no céu, do que é que a gente está falando? Do que é que a gente está falando? Sabe? Jesus chegou para aqueles homens e disseram: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. E a outra coisa que a gente tem aqui é quando eles estão pensando na lógica do mundo e querendo aplicar a lógica do mundo dentro do contexto, eu vou usar a palavra hierárquico do reino, porque o reino, Jesus sabota até mesmo essa hierarquia. Então, quando eles tentam aplicar isso dentro do contexto do reino, Jesus chega para eles e diz: não será assim entre vocês. Então, meu povo, a gente como família, nós temos o desafio, e o compromisso e o desafio, e precisamos ter a convicção de que nós sabemos que espécie de espírito nós somos, para viver esse evangelho dentro da nossa casa. Que espécie de espírito nós somos. E ter a convicção de que quando nós tentarmos pegar os valores do mundo e as lógicas do mundo e aplicarmos essas lógicas dentro da nossa casa, dentro da nossa vivência familiar, Jesus vai olhar para a gente e vai dizer: entre vocês não será assim. Entre vocês não será assim. Eu imagino Jesus passeando dentro de nossas famílias, dentro de várias casas, de várias pessoas que estão aqui, e olhando para vocês e dizendo: entre vocês não será assim. Vocês estão aplicando algo que está aí no mundo. Os governantes exercem autoridade, as pessoas importantes, mas no meu reino é diferente. O reino de Deus e o evangelho dentro da nossa casa irá trazer algo novo. É evangelho, boa nova. O problema é que nós muitas vezes não sabemos responder a esta pergunta. O que é esta boa nova? Qual é esta boa nova? E quais são os valores do reino que nós precisamos vivê-los dentro de nossa casa? E como vivê-los? O familiar vai ter como uma proposta básica martelar em cima disso o tempo todo. O tempo todo. E a gente vai funcionar com um grande encontro uma vez por mês no domingo, e a gente vai funcionar com a experiência na semana seguinte a esse domingo. O que é a experiência? É a vivência, é a prática, é o desafio prático que você vai ter de viver isso. Então, o que é esse evangelho?
O que é esse evangelho? O que é de fato, sabe? Que espécie de espírito de fato nós somos? Imagina a gente dentro de casa fazendo coisas bizarras e algumas até em nome de Deus e usando pretextos e contextos religiosos para isso, até em nome de Deus, e Jesus chamando e dizendo assim: vocês não sabem que espécie de espírito vocês são. Não é isso. Não é isso. E quando nós tentamos copiar alguma coisa do mundo e trazer para viver dentro da nossa casa, viver dentro da nossa família, ele chega e diz: entre vocês não será assim. Entre vocês não será assim. Pessoal, isso toca. Isso vai tocar em tudo. Em questão de autoridade. Isso vai tocar na nossa relação familiar e como ela se estrutura. Isso vai mexer com todo o nosso contexto relacional familiar. Nós não vamos nos relacionar tendo consciência de que espécie de espírito nós somos, que espécie de reino nós vivemos e representamos, e vamos viver isso, meu povo, vamos viver isso de forma consciente, consciente, e sabendo que entre nós não será assim. Muita coisa ele vai dizer, entre vocês não será assim. Procure entender como é o Evangelho e o qual é o Evangelho. Meu povo, isso é uma introdução que eu estou fazendo aqui, mas é muito importante esse entendimento. Eu vou encerrar puxando essa mesma conversa, mas eu queria compartilhar um texto com vocês hoje aqui. E como eu falei, essa palavra de hoje, ela vai continuar no dia 9 de agosto, tá? Essa parte 4, a gente vai aprofundar esses conceitos do Evangelho no dia 9 de agosto, Dia dos Pais, no nosso grande encontro familiar. E vamos, na semana seguinte a esse dia 9, vamos ser desafiados a viver uma experiência, e a pergunta daquele dia será: quais os ingredientes do Evangelho nós precisamos ter em nossa mesa? Quais os ingredientes do Evangelho nós precisamos ter em nossa mesa? Dia 9, a gente vai continuar isso daqui. Mas hoje eu queria aprofundar ainda um pouco mais, para que a gente quebre um pouco dessa religiosidade e comece, de fato, a entender o que é que nós temos que buscar. O que é que nós vamos ter que buscar para acertar? O que é que a gente vai ter que buscar, sabe, conhecimento, entendimento, para poder, quando chegar assim, Jesus chegar para a gente e dizer o contrário. Em vez de dizer, vocês não sabem, em vez dele dizer isso aqui, ó, em vez dele dizer para você, vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, que Jesus chega para a gente e diga assim: vocês sabem que espécie de espírito vocês são. O que a gente tem que buscar para ter um comentário diferente de Jesus sobre nossa casa e nossa família? O que a gente tem que buscar para quando a gente fizer, e quando a gente fizer o comentário com o nosso Pai, com o nosso Deus, ele olhe para a gente e diga, em vez de dizer não será assim entre vocês, ele diga assim: era justamente assim que eu queria que vocês fizessem no meio de vocês. Era justamente isso. Bingo! Vocês acertaram, vocês estão compreendendo o que nós temos que buscar para mudarmos esses comentários em relação à nossa casa. Esse comentário que Jesus fez com a mãe e com os discípulos ali, esse comentário que Jesus fez para os seus discípulos também, que tipo de experiência, de informação, que tipo de busca nós precisamos fazer. Tá? Mas o que a gente tem que buscar para não errar? Para não errar. Sabe, para quando Jesus chegar para a gente, ele diga assim: vocês sabem de fato que espécie de espírito vocês são. Vocês sabem. E o que você precisará buscar para quando Jesus chegar e ver vocês fazendo algo em família, ele diga assim: era justamente assim, e não será assim entre vocês. Ele diga: era justamente assim que eu queria que vocês fizessem. A gente vai completar isso no dia 9, mas hoje eu queria aprofundar essa desconstrução de religiosidade, tá? E queria compartilhar com vocês, pessoal, em live, né? Em live, geralmente assim, a palavra de orientação não vá para textos longos, né? Porque os textos longos em live o pessoal sai. Mas eu não estou em live, eu estou fazendo um curso com vocês. A gente está no seminário base, a gente está fazendo aqui, é o nosso quarto encontro. Quinta-feira que vem a gente continua. Então, a gente está tendo aqui, eu vou compartilhar com vocês um texto grande. Tirei alguns versículos, mas quero compartilhar com vocês esse texto. Queria que vocês fizessem um esforço aí para se concentrar nesse texto, e perceber o que a gente está falando aqui e aplicando isso ao nosso contexto familiar. O texto será o texto de Colossenses, tá? Colossenses, capítulo 2,
do versículo 6 ao 23, mas eu não vou ler todos os versículos, como eu falei, tá? Colossenses é uma das cartas da prisão. Paulo está aí trazendo uma reflexão muito madura da sua construção teológica, tá? Uma construção madura tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele pensou. Então é como se fosse assim, um Paulo já trabalhado, um Paulo já maturado em muitos aspectos, tá? E em Colossenses, eu queria destacar aqui do versículo 6 ao versículo 23 algumas coisas. Vamos ler o versículo 6? O versículo 6 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Lembra que eu perguntei o que é que você tem que buscar para entender o Evangelho? O que é que vocês acham que é? O que é que vocês acham que a gente precisa buscar? Vou voltar ao versículo. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Qual será a nossa lente? É Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos voltar o nosso olhar para Cristo para que possamos, como a Soninha está colocando, viver nele. Viver nele parece um processo ativo de viver em Cristo. Paulo usa muito isso, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Viver nele é depositado nele, lançado nele. O texto continua, e eu vou ler vários versículos com vocês. Versículo 8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O que ele está dizendo aqui? Tomem cuidado para vocês não se envolverem pegarem filosofias vãs, pegarem coisas que são princípios fundamentais deste mundo e não em Cristo. Muito fácil a gente estar vivendo coisas que são deste mundo e acharmos que estamos fazendo isso em Cristo. E aí ele vai dizer isso: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Versículo 9 ele continua: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, quem estarem nele? Nós, que é o cabeça, por estarmos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, Jesus é o cabeça sobre todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu tenho falado muito aqui sobre isso, de um viver de familiar pleno. Pleno, não é perfeito, é pleno. Nós recebemos nele toda a plenitude. Toda a plenitude. E por estarmos nele, ele é o cabeça sobre todo o poder e sobre toda a autoridade. Sobre todo o poder e sobre toda a autoridade. E é por isso que o texto diz aqui no versículo 10, vocês receberam a plenitude por estarem nele, porque ele é cabeça sobre todo o poder e toda a autoridade. Versículo 13 e 14, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Ele removeu-a, pregando-a na cruz, que consistia em ordenanças. Cuidado com as ordenanças. Cuidado com as regras. Cuidado com as filosofias que são filosofias deste mundo. Cuidado com aquilo que não é Cristo. Por quê? Por quê? Olha o que diz o versículo 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Pessoal, isso aqui é tudo que a religião faz. É julgar se alguém está em Cristo ou não, ou está vivendo na fé ou não, a partir desses critérios. Desses critérios que está aqui nesse versículo. Pelo que a gente come ou bebe, em relação às festividades religiosas que participam, dos cultos, celebrações das luas novas, dos dias de sábado, eles não permitem que ninguém julgue vocês por isso. E aí ele vai no versículo 17 e diz: essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade, porém, encontra-se em
Cristo. Cristo é a realidade. Então, quando a gente está, às vezes, fazendo algo que Jesus precisa chegar para a gente e dizer: você não sabe de que espécie de espírito vocês são? Vocês não sabem. Porque a gente não está olhando para Cristo. A gente está olhando para as tradições. A gente está olhando para as filosofias. A gente está olhando para as ideologias. A gente está olhando, pessoal, para um bocado de coisa que é vã. E não está olhando para Cristo. Elas são princípios elementares deste mundo, mas não estão em Cristo. Entre vocês não será assim. Não será assim. Não será dessa forma. E a realidade se encontra em quem? Em Cristo. Em Cristo. Esse versículo 17 eu acho ele fantástico. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E nós precisamos saber responder essa pergunta. Que realidade é essa? Que está em Cristo. Para que a gente possa viver isso dentro da nossa casa. A gente precisa ter uma vivência cristocêntrica. Cristo precisa ser, que eu falei no primeiro encontro aqui, o Evangelho precisa ser a pedra fundamental da nossa casa. Onde está alicerçada todas as nossas relações. Tudo aquilo que a gente vive. Precisa estar alicerçado nisso. Se não for, a gente está vivendo tradição, a gente está vivendo um bocado de coisa e não está vivendo Cristo. Aqueles caras estavam andando todo dia naquele negócio, todo dia Jesus, e vocês não sabem que espécie de espírito vocês são. Vocês estão querendo destruir uma cidade. Vocês estão querendo destruir uma cidade porque os caras não estão deixando vocês entrarem lá. Vocês estão querendo, me pedindo para ficar uma à minha direita e uma à esquerda no reino. Vocês não entenderam nada. Entre vocês não será assim. Existe um evangelho que precisa ser compreendido. Isso não tem a ver com o tanto de versículo bíblico que você sabe decorado. Tem muita gente que sabe muita coisa da Bíblia, mas tem muito pouco entendimento do evangelho. Tem muita gente que sabe muita coisa das escrituras, que sabe dizer quem é o pai, que sabe dizer quem é o tio de Adão. O tio de Adão. Né? O tio de Adão é o tiozinho em cima do ar. Né? Que sabe dizer quem é o tio de Adão. Mas não tem um entendimento do evangelho, um discernimento do que significa a realidade em Cristo. E é isso que nós precisamos ter claro em nossa mente para viver um familiar que seja baseado, que seja alicerçado nesta base que é o evangelho, que Cristo seja a pedra fundamental. A gente se prende a um bocado de coisa que não é a realidade, que não é a verdade em Cristo. Mais alguns versículos de Colossenses. Versículo 20 e 21. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencesse a ele e se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo, esse texto para mim é fantástico, porque Paulo chega e derruba qualquer tipo de religiosidade. Diz: vocês estão presos a coisa, não toque, não prove a participar de uma festa, a ir para uma festa com cerimônia religiosa. E a realidade é Cristo. A realidade é Cristo. Nada disso que vocês estão fazendo tem aparência de falsa aparência. Qual o versículo, o que ele fala? Tem aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Meu povo, isso aqui é a religiosidade pura. Pretensa aparência de sabedoria, falsa humildade e severidade com o corpo. Essa severidade com o corpo é como se não lidasse com as coisas que são naturais, que são reais. E esse texto vai dizer que a realidade é em Cristo, esse texto de Colossenses todo, lê depois do capítulo 2 todo, sabe? Vai dizer que essas regras, elas não adiantam. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo, para o Evangelho. Olha o resumo daquilo que a gente leu. Viver nele, conceitos que não estão em Cristo, a gente não deve segui-los. Por estarmos em Cristo, nós recebemos a plenitude. Sim, existe um viver pleno que nós podemos viver. E ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças.
Vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. E a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Não será assim entre vocês, porque nós precisamos entender de forma muito clara o que é o Evangelho de Jesus, para viver esse Evangelho de Jesus dentro da nossa casa. Eu queria a participação de vocês agora, porque essa pergunta a gente vai responder dia 9. Quais são os ingredientes que precisam estar do Evangelho, que precisam estar na mesa da nossa casa? E eu queria que a gente ventilasse algumas coisas aqui, que representam o Evangelho, a boa nova do Reino de Deus. E de que forma isso precisa ser um valor forte dentro da nossa casa. Queria que vocês comentassem aí, que vocês colocassem aí o que vocês acham, o que vocês acham que são. Eu acho que o lugar onde eu estou vendo os comentários aqui, ele está travado. Eu vou entrar aqui no outro aqui para ver. Ele está sem comentário, é? Graça. Não, está com comentário. Graça, perdão, amor. O que mais que a gente pode dizer? Que tem a ver com o Evangelho? Perdão, graça, amor. Amor, perdão, confiança, comunhão, parceria, amor, empatia, perdão, harmonia, graça, aceitação, humildade, misericórdia, compaixão, caminho para a vida eterna, compartilhar, renovação da mente, serviço, servir, abrir mão da minha pretensão de interpretar a vida e fazer essa leitura a partir da interpretação de Cristo, Cristo ser a lente, humildade, cuidado. Meu povo, é muita coisa, né? E sabe qual é o desafio que a gente vai ter dia 9? É de pegar aquilo que é a essência disso. A essência. E focarmos nisso. O Evangelho de Jesus, a vinda de Jesus, foi o que ele trouxe. Qual foi a novidade que ele trouxe? E essa novidade precisa ser base e alicerce dentro da nossa casa. Dizer, pastor, o senhor não vai falar hoje não? Eu disse, não, vou não. Eu não vou falar hoje. É muita coisa que vocês falaram aí. Sabe? Mas a gente precisa exemplificar, a gente precisa colocar na prática, a gente precisa explicar como que se vive dentro de casa. Sabe? De que forma que isso mexe com algumas coisas do nosso jeito de se relacionar. E a gente vai dizer assim, sabe? Entre vocês não será assim. Entre vocês não será assim. E a gente vai buscar o entendimento do Evangelho para viver isso dentro da nossa casa. E aí, o que é que eu quero que vocês façam daqui até lá? Daqui até o dia 9 e nesses dias. A gente vai ter o nosso próximo encontro aqui ainda, né? Próxima quinta-feira, que é o nosso último encontro do seminário base. Mas eu queria muito que vocês, nesses dias, pensassem nisso. Sabe? Quando vem, se a realidade ela encontra-se em Cristo, eu faço a pergunta, né? Vocês sabem de que espécie de espírito vocês são? E você sabe dizer o que na prática, dentro da sua vivência familiar, não será assim entre nós? O que nós destacaríamos? Não será assim entre nós. Não será assim entre nós. E aí tem muita coisa, muita bomba armada por essas falsas religiosidades que a gente vai precisar desarmar. Isso vai ser vivido dentro do movimento de familiar, tá? Dentro do movimento familiar. Não teria tempo aqui para isso aqui, pessoal, antes da pandemia, seria um seminário sexta-noite e sábado, quase que à tarde e à noite, no auditório, né? Com o seminário, com a pandemia, a gente trouxe aqui para essas lives da quinta-feira e eu não quis esperar voltar
para a gente seguir, porque eu acho que é urgente a gente viver família, é urgente a gente passar a ter uma nova jeito, nova maneira de viver família. A gente precisa urgente disso. Então a gente ia mastigar, por isso que eu vou misturar o nosso encontro daqui com o encontro do dia 9. E dia 9 a gente vai ter um cenário lá no nosso auditório, no nosso anfiteatro, onde eu vou colocar elemento por elemento desse dentro, em cima da nossa mesa, da nossa casa. E vamos falar sobre os desdobramentos de cada elemento desse no nosso jeito de viver família. Para que a gente tenha plena consciência de que entre nós não será assado, será assim. Não será assim, será assim. Entende? Não será dessa forma que o mundo está colocando, será dessa forma. E que isso seja verdade dentro da nossa casa. Pois é, né, André? Não dava para esperar. Esperar, voltar, ter o curso. Então, eu quis fazer aqui. Mas a gente vai exigir da gente mais tempo para a gente digerir isso. Tá? Nossa próxima quinta aqui, eu vou estar encerrando o seminário base. Será nosso último encontro. Mas vai ficar esse parênteses aberto, que a gente vai fechar ele dia 9. Tá? Dia 9 de agosto, a gente vai fechar. A Dailton e a Andréa vão assistir ao vivo, né, acompanhando o nosso encontro. E aí eu quero usar ferramentas práticas e lúdicas para que a gente entenda o que é esse evangelho dentro da nossa casa.